Olá, cursista! Seja bem-vindo à nossa primeira aula do primeiro módulo. Nesta aula, falaremos sobre o papel do inspetor da qualidade e os conceitos relevantes que introduzem o conhecimento da qualidade, relação empresa-cliente, motivação e cultura organizacional. Mas quem é o inspetor da qualidade? O inspetor da qualidade é o profissional responsável por conduzir o sistema de gestão de qualidade das empresas, fazendo o controle dos processos, com o objetivo de garantir que os procedimentos estejam conformes aos padrões estabelecidos. Dentre as diversas atribuições do inspetor da qualidade, podemos destacar a emissão de relatórios de inspeção de campo, a leitura e interpretação de projetos e procedimentos de execução de serviços, a inspeção de recebimento de materiais críticos e armazenamento em campo, a implantação e utilização das medidas de proteção coletivas necessárias e a garantia da aplicação das normas e procedimentos do Sistema de Gestão de QSMS, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. O inspetor de controle da qualidade, por ser o profissional responsável por fazer o controle de processos, garantir que os procedimentos sejam seguidos conforme regras estabelecidas, se relaciona com toda a área de controle dentro de uma empresa. Antes de iniciar com definições e evolução das questões ligadas à gestão da qualidade, é importante ter o conhecimento de como evoluiu a relação entre empresa-cliente, até que se compreenda o contexto atual, pois essa relação que define inclusive a importância do cliente ao longo da história, ajudará a compreender a evolução histórica acerca do tema qualidade. O estudo da relação entre empresa e cliente é dividido em 3 fases. O cliente feudal, ou cliente na Idade Média. Nessa época, a produção dos artigos vendidos era feita por artesãos e existia uma estreita relação entre quem produzia, o artesão, e o consumidor. O cliente ignorado, ou a era do produto. Neste cenário empresarial, onde a organização estava voltada para si, para a sua produção, ao cliente não era dado importância. O consumidor não ditava regras e tinha que aceitar os produtos tal como eram fabricados. O reencontro ou a era do cliente. Uma série de fatores políticos, econômicos e sociais contribuiu para a consolidação de uma mudança radical no comportamento do consumidor. Já não se vendia com a mesma facilidade de antes e a consequência foi uma transformação na forma de relacionamento das empresas com seus clientes. A qualidade do atendimento ao cliente tornou-se um desafio para as empresas a partir da década de 90, onde se inicia a era da diferenciação de produtos, serviços, de acordo com variados tipos de consumo e com base em serviços personalizados oferecidos. Portanto, neste período, o serviço ao cliente passou a representar uma alavanca estratégica para a expansão de negócios. Os consumidores tomaram consciência de seus direitos, sendo assim, passaram a ser respeitados em decorrência do surgimento de iniciativas importantes que vieram a incrementar o desenvolvimento da qualidade. Dentre algumas instituições de proteção ao consumidor existentes, podemos afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é um marco referencial na relação empresa-cliente no Brasil. Uma organização pode ser continuamente melhorada, e esta é uma responsabilidade total e indelegável da administração da organização. Um dos desafios é romper e abandonar práticas gerenciais baseadas em princípios não mais vigentes no mundo atual. É ainda ter a consciência de que a qualidade, a produtividade, a competitividade da organização dependem diretamente do resultado de cada pequeno procedimento, como se fosse o elo de uma corrente. Somos diferentes em vários aspectos e também no que tange a motivação. Mas então, o que é motivação? Motivação é o impulso interno que leva à ação. O processo motivacional começa com o surgimento de uma necessidade. Sempre que uma necessidade aparece, ela rompe o estado de equilíbrio do organismo, causando tensão, insatisfação, desconforto e desequilíbrio. Isso leva o indivíduo a agir, se comportar de determinada forma.
Se o comportamento for eficaz, o indivíduo encontrará a satisfação da necessidade desse modo, a descarga da tensão provocada por ela. Satisfeita a necessidade, o organismo volta ao equilíbrio. Existem várias as teorias que explicam motivação. Para melhor entender, assista agora ao vídeo e entenda a teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow. Nos anos 50, o psicólogo Abraham Maslow apresentou sua teoria da hierarquia das necessidades humanas em uma pirâmide. Essa teoria fala sobre o que você, como um homem ou uma mulher, precisa e em que ordem você precisa. Maslow argumentou que todas as pessoas podem se tornar bem-sucedidas e realizadas. O que devemos fazer é ir cobrindo, uma a uma, as nossas necessidades em uma determinada ordem de precedência. Na base da pirâmide, isto é, no local de maior prioridade, são as necessidades básicas ou fisiológicas, como a fome, a sede, a respiração, o abrigo e o sexo, por exemplo. Uma vez que as necessidades fisiológicas são satisfeitas, o próximo passo são as necessidades de segurança, onde estão os elementos que fazem o indivíduo se sentirem seguros, desde a segurança em casa até os meios mais complexos, como a segurança no trabalho, segurança com a saúde, planos de saúde, etc. Quando a nossa necessidade de segurança e de proteção está satisfeita, devemos enfrentar a necessidade de pertencer, ou seja, a necessidade de ser parte de uma comunidade. São as chamadas necessidades sociais e ficam no terceiro nível da pirâmide. Neste grupo estão as necessidades de se sentir parte de um grupo social, como ter amigos, construir família, receber carinho e etc. O penúltimo passo da pirâmide de Maslow é a necessidade de estima, que agrupa duas principais necessidades: a necessidade de reconhecer as próprias capacidades e a de ser reconhecido por outras pessoas devido à capacidade de adequação do indivíduo. Ou seja, é a necessidade que uma pessoa tem de se orgulhar de si mesma, sentir a admiração e orgulho de outros indivíduos, ser respeitada por si e pelos outros, entre outras características que envolvam o poder, o reconhecimento e o orgulho, por exemplo. E finalmente, no topo da pirâmide, é preciso autorrealização. Se chegamos aqui, vamos tentar cobrir a nossa curiosidade mais importante, obter respostas mais profundas. Nessa fase são os nossos valores, a nossa busca pelo sentido da vida e nossa paz interior. É quando o indivíduo consegue aproveitar todo o potencial de si próprio, com o autocontrole de suas ações. No contexto profissional e de motivação do trabalho, a pirâmide de Maslow é aplicada da seguinte forma. Na base estão as necessidades de horários flexíveis, descanso físico e mental. No segundo nível, a necessidade de segurança no trabalho, bom salário e garantias de estabilidade. No terceiro nível, aparece a necessidade de construir amizades e boas relações com os chefes no ambiente de trabalho. No quarto nível, é preciso manter um feedback com a empresa, ser reconhecido pelos resultados que apresenta, receber promoções e aumentos de salários ao longo da carreira. E finalmente, no topo, estão as influências nas decisões, ter autonomia no trabalho. E para finalizar, uma frase clássica de Maslow: se você planeja ser qualquer coisa menos do que o que você é capaz de ser, você vai ser infeliz todos os dias da sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Gostou do vídeo? Por esta razão, entendemos a importância de considerar a motivação no estudo da qualidade, pois são as pessoas motivadas que veem sentido em consolidar a busca pela excelência em qualidade. Outro ponto relevante para o entendimento da qualidade nas organizações é a cultura organizacional. Você sabe o que é cultura organizacional? Assista o vídeo a seguir. Você sabe o que é cultura organizacional e por que ela é importante para o seu negócio? Cultura tem a ver com o que é valorizado ou ao menos tolerado no ambiente de uma empresa. É o sinal que as pessoas leem para entender o que elas precisam fazer para serem aceitas, recompensadas e valorizadas. Tem um guru na área que chama Edgar Schein e ele traz uma definição de que a cultura é a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como correta
durante um período de tempo. Ela influencia o modo de pensar, de sentir e de agir das pessoas e dá significado e previsibilidade para o dia a dia. Por que é tão importante falar de cultura e principalmente gerenciar a cultura organizacional? Vou dar um exemplo prático para que você consiga entender melhor. Vamos imaginar uma indústria que está sofrendo grandes pressões no mercado, grandes ameaças das startups, como o segmento financeiro. Uma empresa tradicional, como um banco, por exemplo, precisa garantir que ela se mantenha atualizada, que ela consiga inovar e para isso é preciso que as pessoas trabalhem de forma multidisciplinar, tenham agilidade e possam expressar a sua opinião. Mas como isso pode ser possível se essa empresa tem, por exemplo, uma hierarquia muito forte? Ou seja, quem dá a última palavra é a pessoa do cargo mais alto. Ou como pode ser que essa empresa vai estimular o trabalho em equipe de forma multidisciplinar se cada um está buscando atingir os resultados individuais ou no máximo da sua área? Como a gente faz isso aqui na consultoria? Quando a gente vai fazer um projeto de transformação cultural, a gente segue algumas etapas. A primeira delas é um diagnóstico da cultura atual, entender onde estamos. Depois a gente faz o desenho da cultura desejada, ou seja, o que se quer atingir, qual é essa nova dinâmica, essa nova realidade que a empresa precisa e quer desenvolver para entregar seus resultados. E o terceiro passo é elaborar um plano de ação. Ou seja, neste momento, nós retomamos o diagnóstico para entender a situação atual e qual é o gap que a gente precisa desenvolver para chegar na situação desejada. Em alguns clientes, a gente ainda faz uma quarta etapa, que é acompanhar esse plano de ação. Porque para você conseguir transformar uma cultura, você vai precisar de um tempo. Por isso que a gente fala que cultura é uma jornada e ela vai demandar preparo da liderança, disposição, muito investimento em treinamento, desenvolvimento e muita consistência. Mas eu tenho certeza que o resultado é muito gratificante. Quer saber mais sobre cultura? Então acesse o nosso blog ou a minha página no LinkedIn para ler alguns artigos do tema. A cultura organizacional é o agente de consolidação da gestão da qualidade numa organização, pois os processos só serão realmente implementados se a empresa entender e vivenciar a qualidade como fator ligado à sua maneira de agir e pensar. Deste modo, a forma como as pessoas são envolvidas neste processo diz muito sobre seu sucesso, pois a cultura é compartilhada com os membros da organização. Chegamos ao final da nossa aula. Leia a apostila, acesse o material complementar. Desejo a você bons estudos!